Saudações! Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente para fins de concurso público. Então, eu parei aqui no artigo 260, a linha J. O Ministério Público determinará, em cada comarca, a forma de fiscalização da aplicação dos incentivos fiscais referidos no artigo 260 desta lei. Parágrafo único. O descumprimento do disposto nos artigos 260, linha G e 260, a linha I, sujeitará os infratores a responder por ação judicial proposta pelo Ministério Público, que poderá atuar de ofício a requerimento ou representação de qualquer cidadão. Interessante isso, hein? Vamos destacar este parágrafo único. Parágrafo único. O descumprimento do disposto nos artigos 260, a linha G e 260, a linha I, sujeitará os infratores a responder por ação judicial proposta pelo Ministério Público, que poderá atuar de ofício a requerimento ou representação de qualquer cidadão. Artigo 260, a linha K. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, abre parênteses, SDH/PR, fecha parênteses, encaminhará à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 31 de outubro de cada ano, arquivo eletrônico contendo a relação atualizada dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, distrital, estaduais e municipais, com a indicação dos respectivos números de inscrição no CNPJ e das contas bancárias específicas mantidas em instituições financeiras públicas, destinadas exclusivamente a gerir os recursos dos fundos. Artigo 260, a linha L. A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá as instruções necessárias à aplicação do disposto nos artigos 260 a 260, a linha K. Artigo 261. À falta dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, os registros, inscrições e alterações a que se referem os artigos 90, parágrafo único, e 91 desta lei, serão efetuados perante a autoridade judiciária da comarca a que pertencer a entidade. Parágrafo único. A União fica autorizada a repassar aos estados e municípios e os estados aos municípios os recursos referentes aos programas e atividades previstos nesta lei. Tão logo estejam criados os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente nos seus respectivos níveis. Artigo 262. Enquanto não instalados os conselhos tutelares, as atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária. Artigo 263. O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. Número 1. Artigo 121. Parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências, e o trema caiu, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante, sendo doloso o homicídio. A pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Vamos destacar o parágrafo 4º. Artigo 129. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses no artigo 121, parágrafo 4º. Parágrafo 8º. Aplica-se a lesão culposa
o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Número 3, artigo 136. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Número 4, artigo 213. Parágrafo único. Se a ofendida é menor de 14 anos, pena reclusão de 4 a 10 anos. Número 5, artigo 214, parágrafo único. Se o ofendido é menor de 14 anos, pena reclusão de 3 a 9 anos. Artigo 264. O artigo 102 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, fica acrescido do seguinte item, abre aspas, artigo 102, número 6, vou colocar aqui um símbolo de grau, né? A perda e a suspensão do pátrio poder, fecha aspas. Artigo 265. A imprensa nacional e demais gráficas da União, da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, promoverão edição popular do texto integral deste Estatuto, que será posto à disposição das escolas e das entidades de atendimento e de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 265, a linha A. O poder público fará periodicamente ampla divulgação dos direitos da criança e do adolescente nos meios de comunicação social. Parágrafo único. A divulgação a que se refere o caput será veiculada em linguagem clara, compreensível e adequada a crianças e adolescentes, especialmente as crianças com idade inferior a 6 anos. Artigo 266. Esta lei entra em vigor 90 dias após sua publicação. Parágrafo único. Durante o período de vacância deverão ser promovidas atividades e campanhas de divulgação e esclarecimentos acerca do disposto nessa lei. Artigo 267. Revogam-se as leis número 4.513 de 1964 e 6.697 de 10 de outubro de 1979, Código de Menores, e as demais disposições em contrário. Brasília, 13 de julho de 1990, 169º da Independência e 102º da República. Fernando Collor, Bernardo Cabral, Carlos Schiarelli, Antônio Magri e Margarida Procópio. Bom, finalmente concluímos o estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, meu amigo. Eu vou te dizer o seguinte, meu amigo e minha amiga. Não sei qual é a crença de vocês, mas seja essa crença qual for, orem bastante para que o seu concorrente, em qualquer concurso que seja, não seja o professor Pablo. E até a próxima.